Trump e sua ligação com Putin. Putin toca piano na China. A China e suas conexões com a Coreia do Norte. Política brasileira, colapso. Eu nunca havia assistido o filme 300, mas eu acho que ali existe uma boa alegoria do que são essas relações construídas pelos homens, que você vê claramente ali, por exemplo, já os espartanos, que pertencentes ao povo grego, você vê que já existe uma separação, ou seja, você tem o rei militar, que é o Leônidas, você tem uma classe política ali, que já desde aquele momento já era corrupta, e você tem os religiosos, mas você realizou uma separação, ou seja, existe a idade da razão, não é a idade da razão, mas é ali onde surge, né, a Grécia, que é o grande povo do pensamento racional. Você vê que existe essa separação. Em contrapartida, o Xerxes, que é uma representação de vários Xerxes que podem ter havido, mas que realmente representa aquilo ainda, o deus rei, que consegue, numa série de conluios de interesses, atrair e financiar através do seu reinado os ninjas, os mágicos, os cientistas. Então ele quer os melhores, mas a ideia de poder ainda para ele, a ideia de se sentir um deus e de ver as pessoas se ajoelhando a ele, se ajoelhando diante dele, me parece um pouco também o que vai ser transferido numa espécie de espírito de época, adaptado obviamente, mas ao comportamento de muitos líderes totalitários. Inclusive você nota esse tipo de atitude como o Lula se comporta, né? Você vê claramente que, para quem já frequentou a igreja neopentecostal e pentecostal, você vê que os discursos do Lula se aproximam muito, o tipo de fervor que ele suscita com aquele discurso falacioso, que é uma forma de ganhar através da emoção e da comoção os fiéis. Você vê que isso está muito claro. E isso acontece porque você vê lá no tempo do Xerxes que você tinha uma presença muito maior desse espírito dionisíaco, né? Porque ali se preserva, só que demais, né? Enquanto que na Grécia você vê os aliados que vieram lá, que não era o exército espartano, mas os aliados que eram compostos de escultores, de outras coisas. Então não houve um aproveitamento porque era demasiado apolíneo, aquele grupo grego. Não houve aproveitamento das partes, ou seja, uma junção, uma união, que é justamente o que Nietzsche apresenta, que é você ter uma mescla dessas coisas. E ali você vê claramente a falta que isso faz, inclusive a falta de aproveitamento e sagacidade do rei militar para aproveitar aquele cara, o Corcunda lá, que tinha sido treinado, mas ele era inepto pro sistema de guerra dos espartanos. Porém ele poderia, se houvesse uma sagacidade nesse sentido, de ser uma outra coisa, né? Ser aproveitado de outra forma. Então, coisa que o Xerxes aproveita, porém com o seu distúrbio mental, ele faz com que tudo volte para uma adoração pessoal, enquanto o Leônidas briga por povos livres, por pessoas livres. E aí você vê que tem lá a corrupção de ainda, claro, porque uma sociedade que ainda não desenvolveu conhecimento suficiente para eliminar, por exemplo, das autoridades, autoridades civis, o poder religioso, você vê que ele está presente lá e que a lei ainda se submete ao poder religioso, mas o poder religioso está corrompido por uma compra
daqueles políticos profissionais, feitas pelos políticos profissionais. Então você vê que o jogo de interesses ali é sempre marcante, então você vai desenvolvendo leis e formas de separação, cada vez maior separação, para que haja cada vez menos corrupção, já que a essência do homem é corrupta. Então você vê que esse homem que se alia a Deus no início, já desde o início, e esse homem já é corrompido porque ele quer realmente dominar os outros, quando começa a haver separação dos cargos e aumento de leis, por consequência, diminuição dessa deidade presente num representante, e essas separações vão para os oráculos e tudo isso vai se dividindo até a gente chegar num ponto, numa ideia de Deus morto, onde esse já não pode atuar na sociedade mas como lei civil, mas que isso aí vai ser transferido de alguma forma para outros mecanismos, que você vê que essa transferência se dá, por exemplo, depois na Idade Moderna, para a ideia de um Estado grande, ou seja, a ideia que um Estado que possa controlar, porque ele permanece sendo uma entidade extra-humana, ou seja, essas coisas são colocadas de forma abstrata para que o ser humano, que é um ser corrompido, possa sobreviver debaixo de um ideal que foi julgado. Só que esse ideal também é corrompido e, por consequência, a questão do poder continua presente. Então, a gente chega finalmente numa era da informação em que a mídia de massa proporciona, e agora através da internet, de tal forma a relação da comunicação, que esses colapsos que vem acontecendo na política se tornam um reflexo da própria visão de que esse representante de poder, eu não quero dar esse poder a ele. Ou seja, causará realmente um colapso em que essas estruturas possam se romper. E aí, claro, dado o poder ao próprio homem, ou seja, como sociedade, porém, nada diz que haverá sucesso nessa mesma estruturação. Mas antes disso, então, a gente tem, por exemplo, esses exemplos de líderes que se formam já não políticos profissionais, no caso do Trump, que é uma figura do entretenimento, que é uma figura milionária da grande mídia, e se torna presidente, o líder da maior nação de poder de influência e tudo isso do mundo ser Isso é uma consequência evidente da sociedade do espetáculo, chegando ao cúmulo do próprio espetáculo ser a nova metafísica, ou seja, é só ele que adquire as condições necessárias para que haja essa sustentação metafísica ainda, e que parece que não vai se sustentar muito. Por outro lado, aí a gente tem o Estado Islâmico, que vem fazendo esse rebuliço, e aí você vai encontrar, por exemplo, ligações com as teorias apocalípticas, de interpretações do Apocalipse, onde o Estado Islâmico você vê que realmente um anticristo, no sentido de que não diretamente ao Cristo, mas se você pensar que o Cristo seria uma representação, ou seja, um exemplo de ser humano, assim como o budismo ensinou, como outros na filosofia oriental, mas daí é um outro tipo de pensamento, mas que como essência funciona da mesma forma, que Jesus seria também essa representação, que a própria igreja não entendeu, porque a própria igreja delegou a uma institucionalização a religião, ou seja, institucionalizar a religião foi o grande erro do cristianismo, porque talvez seja para o próprio homem é difícil você interpretar a mensagem de o que é ser humano junto com a natureza do ser humano. E aí, nesse sentido, que o ser humano realmente incapaz, ou seja, quando ele pega o fruto do conhecimento, e que é quando ele se emancipa da inocência, que é a inocência animal, ou seja, a inocência do instinto, e passa ao conhecimento, e aí você vai gerar a sociedade do conhecimento pautada justamente nisso, que é um dualismo que ao mesmo tempo é avanço, mas ao mesmo tempo é morte. Então, por que ele morreu? Adão morreu, ou seja, a humanidade morre quando adquire o conhecimento, que vai ser a própria consumação da humanidade por ela mesma.
E aí você tem esses exemplos, por exemplo, quando se levanta o Estado Islâmico, onde muita gente do islamismo foi ainda com a ideia, claro, porque o islamismo também, você pauta na religião da mesma forma que o cristianismo, qualquer religião institucionalizada, e eles pegam isso e com carência de informação e carência com ignorância realmente as estruturas humanas, então eles veem ali, é muito fácil ser enredado, da mesma forma que a pessoa é enredada por uma política, por uma religião, por qualquer coisa que venha lá ali ser favorável num jogo de interesses, por mínimo que seja. Alguns precisam de mais, alguns precisam de menos, e aí esses aí, alguns se enredaram para o Estado Islâmico até perceberem que de fato aquilo lá era uma loucura, né, que não fazia sentido. Então você vê que ali se levanta também uma espécie, você vê o Estado Islâmico, né? O que isso representa? A ideia de Estado, porque a ideia que se coloca aqui hoje, teocrático, né? É uma teocracia estatal espalhada e bélica. Você vê que loucura. E a ideia deles de se colocarem lá, e daí você vai rememorar as coisas que foram profetizadas pelo apóstolo João, né? E pode fazer muito sentido. Só que aí realmente um colapso pode vir a acontecer, que é justamente das pessoas com essa sociedade internet e ligada entre si perceberem que isso é absurdo e que isso tem que acabar, e aí deixar nas mãos justamente da máquina, onde todos agora, para uma segurança de todos estão submissos a essa máquina. A nossa identidade hoje, a nossa identidade atual que vem, você vai fazer carteira de motorista e vem tudo ali. O teu registro vai estar todo mapeado, aonde você passou, aonde se você viajou. Então isso é um registro porque você passa, então você teve que criar essa máquina, esse Deus artificial, que ao mesmo tempo é uma horizontalidade sua de ação, mas que é uma cópia de você. Então, quando diz lá que o anticristo seriam 3, né? Então, um para gerar o outro, porque houve um colapso, então o homem se ligou disso e já tem as técnicas necessárias para desenvolver esse sistema. Ele projeta então na inteligência artificial, e você fica à mercê, ou seja, você enreda tudo para aquilo. O homem, o indivíduo não existe, o indivíduo morreu, o indivíduo nunca existiu, porque o que existiu sempre foi Adão, foi a humanidade que precisou se desenvolver de tal forma para chegar nele mesmo. O Deus é um indivíduo, mas o Deus benigno, né, seria o indivíduo, mas o Adão como humanidade como sociedade, né, ele foi seu próprio mal. Ou seja, ali quando há o dualismo do conhecimento do bem e do mal, esse dualismo que percorre toda a tradição, tanto principalmente na oriental, mas também na ocidental, que só foi separada por Platão, né? Você vê que existe esse embate sempre. No Jó você vê isso, né? Muito claro. Que esse embate bem e mal são as duas faces da mesma moeda. E aqui o homem vai para esse cume, que é chegar lá e delegar a máquina, que é ele mesmo. Ele é o seu próprio anticristo, ou seja, porque se ele é o Cristo, o indivíduo é o Cristo, a sociedade é o anticristo. E aí ele projeta, ele forma, delega tudo a inteligência artificial para comandar isso, já que ele não consegue. E aí, por esse sistema de algoritmos, o indivíduo então está ferrado. O indivíduo foi para a fita, né? E aí não saberemos o que pode acontecer.